Aí você vê Israel lutando contra o Irã, né? É profético? É profético. Quem é o câncer do Oriente Médio? Que impede o desenvolvimento que eles querem. É o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, que é financiado pelo Irã. Então, a quebra do Irã, tirando a força do Irã, quem vai assumir o protagonismo no Oriente Médio é a Arábia Saudita. Nisso aí, a Arábia Saudita vai assumir. Assume e vai dominar a Jordânia, que é responsável pela mesquita de Omar, que é o lugar mais sagrado do mundo, o local do templo de Salomão. E foi o início dessa confusão toda que já está mais de um ano, né, agora, Dia 7 vai fazer um ano. Vai fazer um ano agora. Então, assim, existe árabes comemorando a morte do Salmão, que é o líder do Hezbollah. Então, árabes e iraquianos comemorando. Existem festas deles comemorando a destruição do Hezbollah e do Hamas e dos Houthis e do Irã. Então, Israel não vai parar. Israel vai até o fim agora. Enquanto, veja, hoje matou mais um, né? Foi na Síria, ontem, né? Teve mais um líder do Hamas que foi morto ontem na Síria. Foi destruído o prédio. E aí vocês têm que entender, todos têm que entender o seguinte: Israel não está matando civil. Então, por exemplo, a comunicação, Israel estava, o Mossad estava monitorando toda a comunicação do Hezbollah. O Hezbollah descobriu, aí eles compraram os BIP, aqueles BIPzinhos antigos. Israel ficou sabendo de onde vinha, de Taiwan. A Mossad foi lá e colocou 3 gramas de explosivo. Israel mandou uma mensagem, destruiu toda a comunicação do Hezbollah, numa mensagem. Israel foi atacar o Líbano. Israel mandou uma mensagem para todo cidadão, para todo civil que estava perto de bomba e míssil sair fora. Saiam que vai ser atacado. Então, quer dizer, qual país no mundo avisa civil para sair do local que vai ser atacado? Nenhum. Então, mas Israel sabe onde está. Só Israel que a vai mídia está pintando um Israel sanguinário, né? Que é a ideia do caos pela ordem, né? Colocar Israel como o patinho feio da história. Mas isso aí está fortalecendo a Arábia Saudita, esses ataques? Essas mortes está fortalecendo a Arábia Saudita. E depois a Arábia Saudita vai se voltar contra Israel? Não. A Arábia Saudita já assinou o acordo abrâmico de Jared Kushner. Eles assinaram. Já assinaram. Então, veja que hoje existe árabes pousando, existe avião pousando isso era impossível. Depois do pacto, existe judeus entrando na Arábia, existe árabes entrando em Israel. E o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, a mãe dele é judia. Já existe muitos estão dizendo que ele estão dizendo, né? Que pode ser o anticristo. E o Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, que é o responsável pelo acordo de paz, ele falou que depois do acordo de Abraão, a morte do líder do Hezbollah foi o dia mais importante do mundo, para que o acordo continue. Então, assim, o enfraquecimento do Irã, que é o que vai acontecer agora, traz o acordo de paz, que vai dar a liberdade de Israel construir o terceiro templo. Meu Deus. E isso aponta para o anticristo. Para a volta de Jesus. E aí, o que muita gente precisa entender, né? 2022, né? Eu não estou datando nada aqui, tá? Vai acontecer. Mas 2022 chegou as novilhas vermelhas, de Números 19 em Jerusalém. São 6 novilhas. O sacrifício da novilha vermelha, essa é o 10º sacrifício. Então, se você ler Números 19, você vai ver que a ovelha ela era toda queimada, a cinza misturada com água, e a primeira cinza que eles usavam era para a purificação do templo. E essa novilha vermelha ela não existia no mundo. Israel estava à procura desde 1948 da novilha vermelha. Que a novilha vermelha não pode ter um pelinho branco ou um pelinho preto, ela tem que ser toda ruiva. E a novilha vermelha chegou em 2022. O prazo, né, talvez elas possam gerar mais novilhas vermelhas, mas o prazo do sacrifício dessas novilhas, ela não é a novilha que vai ser sacrificada no templo. Ela vai ser sacrificada para purificar o local do terceiro templo. Rapaz. E o prazo da morte dessa novilha é 2025, ano que vem.
Caramba, tudo está acontecendo e a gente não está percebendo, então. É algo que está diante dos nossos olhos. Né? Hoje, muita gente não percebe, mas é profético o que está acontecendo. E outra coisa muito importante, né, para falar sobre esse assunto é que com Israel não vai acontecer nada. Israel está sendo guardado e protegido por Deus. Então, muita gente tem pregador que chama Miguel. Não, Miguel não é um desocupado. O arcanjo Miguel, ele não sai de cima de Israel. Você viu agora, né? Alguns dizem 500 mísseis, outros 200, outros 180 mísseis. Mísseis gigantescos foram caindo. Né? Nós temos o domo de ferro, né? Que é a proteção. Mas existem mísseis que são derrubados pelo próprio Deus. Teve um míssil hipersônico que foi lançado, que foi destruído. Eu gostei de uma fala de um pastor que eu ouvi, que ele disse que nunca entendeu aquele versículo da Bíblia que dizia que Israel teria paz em meio às guerras. Até ele ir a Israel. Ele foi em Israel durante uma guerra, e aí ele estava numa sorveteria, aí houve um alarme dizendo que haveria um ataque contra Israel. Aí ele começou a ver assim no alto os mísseis. Isso. Ou seja, ele estava tendo uma guerra, mas o povo estava vivendo uma vida normal dentro de Israel. Ou seja... Outra coisa, né? Isso é muito importante a gente frisar. Eu tenho batido muito nessa tecla, que é o seguinte. Pergunta para um judeu agora se ele quer sair de Jerusalém. Não quer. Não quer. Por quê? Porque todos os judeus estão indo para Jerusalém. E isso que eu queria ver na igreja, porque qual é a expectativa dos judeus dessa geração? É ver o Messias entrar em Jerusalém. Porque eles estão prevendo o cumprimento profético do Messias. Na expectativa que o Messias vai vir. E uma das falas que mais me chamou a atenção foi a fala do Milei, o presidente da Argentina. Esse me chamou a atenção, porque Milei foi lá no Instituto do Santo Templo e ele falou: eu verei com os meus olhos o templo erguido em Jerusalém. Meu Deus. Então, assim, o templo é o início do totalitarismo, né? Do sistema do anticristo. Então, assim, quando você olha para o cenário que está em torno da destruição do Irã, é para a Arábia Saudita se tornar a potência, e essa potência vai trazer, segundo eles, né, muita riqueza e prosperidade para o Oriente Médio, e vai selar uma paz com Israel. E aí existe outra... Olha como tudo está interligado. A Arábia Saudita e o Emirados Árabes e até o Irã, né, que está sendo enfraquecido, faz parte do BRICS, que é a nova ordem mundial. O BRICS, que é a China, a Rússia, a Índia, o Brasil, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Irã, é o novo sistema do governo mundial. A América já está destruída. E o Brasil está incluído? O Brasil está incluído nessa nova ordem.